fácil descobrir o Oriente na literatura portuguesa. A bibliografia vira-se mais para as florestas da África e para os sertões do Brasil do que para as paragens da Índia ou as partes da China, como se dizia nos tempos antigos. Não é fácil descobrir, mas encontra-se. O problema é que o Oriente na literatura é de viagem. São experiências, descobertas e reflexões de viajantes, não necessariamente de escritores. É o caso de Jaime do Inso ou Henrique Travassos Valdés, dois oficiais de marinha. O único que se destacou nas letras orientais e se destacou na história da literatura foi Venceslau de Moraes. Este também pertencente aos quadros navais, mas que toda a vida foi mais escritor que marinheiro. Neste panorama escasso, no entanto, encontramos por vezes algumas surpresas. E a surpresa, neste caso, é Antero de Quental, o grande Antero, como dizia a geração de 70. Pois aqui o temos, neste livro, mais ou menos a par e passo com o nosso Silva Mendes. O Oriente na literatura portuguesa, Antero de Quental e Manuel da Silva Mendes. Neste interessantíssimo trabalho, aproveito para lhe ler uma visão do Oriente a partir de quem nele viveu e que era a de Silva Mendes. Este potencial de Macau sempre é conhecido e prezado pelos chineses, pois que logo em 1749, durante o reinado de Qianlong, no apogeu da dinastia Qing, o vice-rei de Cantão escrevia para Pequim a dizer que Macau, sem ser um reino, sendo mesmo um lugar insignificante, tinha várias fortalezas e uma grande e insolente população. Atente-se à dupla adjetivação, que é, por um lado, o reconhecimento da importância cultural da cidade e que, por outro, é a prova implícita dos chineses a perceberem que a educação livre, a convivência de uma pluralidade de sistemas de ensino e o debate de ideias não entroncam certamente na sua tradição, baseada antes em estritos códigos assentes na obediência confuciana que pouca abertura deixa ao debate académico e científico. Ao perceberem-se desse elemento em Macau, consideram-no diferente e, se por vezes o criticam e lhe querem impor a obediência, apreciam-no no convívio e dele querer participar, por exemplo, educando maioritariamente os seus filhos em escolas católicas e mantendo um sistema de imprensa livre, desconhecido no continente chinês. De assinalar, portanto, a relativa envergadura cultural da cidade foi sempre objeto de respeito por parte das autoridades chinesas, sobretudo quando lhe reconhecem a tolerância religiosa e o decoro do símbolo monárquico português, em que sempre os moradores de Macau foram irredutíveis, daí o orgulho do título outorgado por Dom João IV, cidade do nome de Deus de Macau, não há outra mais leal que passou a fazer parte das armas do leal Senado. A seguir vem Antero. Já Antero, Quental, embora comungando desta perspectiva de que é na penetração intelectual no Oriente que o Ocidente poderá procurar e encontrar as suas raízes e a explicação mais aguda dos seus fundamentos e das suas características, mostra que o Oriente sapiencial constitui uma riqueza de elementos culturais que permitirão ao homem ocidental consciente dos seus avanços civilizacionais, técnicos e científicos, fundamentar uma reflexão que estrutura a sua existência e dê sentido à sua vida. E como que afirmar as bases plurais daquilo a que chama o seu sistema e crente nos benefícios de uma convergência civilizacional, Antero afirma: voltei a ler muitos filósofos, Hartmann, Lange, Dubois, Raymond, e indo às origens do pensamento alemão, Leibniz e Kant, li ainda mais os moralistas e místicos antigos e modernos, entre todos a teologia germânica e os livros budistas. Estes pensamentos e muitos outros, mas concatenados sistematicamente, formam o que chamarei, embora ambiciosamente, a minha filosofia. Há, com efeito, muita coisa comum entre as minhas doutrinas e o budismo. Mas creio que há nelas mais alguma coisa do que isso. O Ocidente produzirá, pois, por seu turno, o seu budismo, a sua doutrina mística definitiva, mas com mais sólidos alicerces e, por todos os lados, em melhores condições que o Oriente. O ponto de vista é inegavelmente diferente, apesar dos dois autores partilharem das mesmas utopias do tempo, digamos assim.
O Oriente, na literatura portuguesa, Antero de Quental e Manuel da Silva Mendes, é o mais recente trabalho de Carlos Miguel Botão Alves, professor e investigador no Instituto Politécnico de Macau. É uma análise de textos dos autores portugueses, com vidas e reconhecimentos diferentes, mas que em comum têm uma forte influência da cultura oriental e dos princípios budistas e taoístas. Um trabalho que, segundo as palavras do autor, esteve a germinar por mais de uma década até chegar a este livro. O Oriente, na literatura portuguesa, Antero de Quental e Manuel da Silva Mendes. Volto para a semana com mais livros e mais autores.